Olá pessoal, o evangelho de hoje é Lucas 17, de 5 a 10. Esse evangelho começa com Jesus falando aos discípulos: se vocês tiverem a fé do tamanho de um grão de mostarda, vocês dirão a esta árvore: sai daqui, planta-te no mar, e isso vai acontecer. Em seguida ele diz uma parábola. Um homem tinha alguns servos, e quando ele volta do trabalho, quando os servos voltam do trabalho, ele senta-se à mesa e espera que os servos o sirvam, e não o contrário. E que depois dos servos tê-los servido, os servos não devem ficar esperando que o seu chefe, o seu senhor, venha agradecê-los, mas pelo contrário, devem se sentir como simplesmente servos, ou algumas traduções falam servos inúteis, porque não fizeram mais do que a obrigação. E aí a gente tem essas duas passagens ao mesmo tempo nesse evangelho de hoje, talvez uma iluminando a outra. Porque afinal, quando Jesus usa a metáfora da árvore transplantada no mar, não está nos falando de que a fé precisa ser capaz de acreditar até no absurdo, a tal ponto que, se ela for mínima, pequenininha, ela já seria suficiente para realizar uma proeza como essa. Não é nisso que está a metáfora. A metáfora está nos falando que, mesmo aquilo que não poderia ser compreendido facilmente, a fé precisa apenas de um ponto de apoio. Precisa saber somente em quem eu ponho a minha confiança. Isto é, aquele que é capaz de fazer tudo é Deus. Então, na verdade, a minha fé está em confiar de que Deus está presente, que existe um ponto de apoio na vida. E que esse ponto de apoio me faz ter confiança de não ter capacidade e não ter a dúvida sobre qualquer coisa que Deus mesmo seja capaz de me ensinar. Isto é, do que Deus me ensina é o valor e o poder que a vida tem. Então, a vida pode renascer sempre, mesmo que seja uma situação como essa, em que a vida transplantada da terra poderia brotar no mar. Isto é, a vida tem uma força e um poder que vem de Deus. Então, é o poder da vida que pode nos fazer ter a certeza de que Deus que a criou é maior do que tudo, até mesmo da minha dificuldade de me colocar diante dele. Isto é o ponto de apoio que interessa. Na hora que eu digo creio, não importa o quanto eu creia, porque Deus é. Deus não depende daquilo que eu creio para continuar sendo, mas eu preciso desse ponto de apoio. De tal forma que a parábola seguinte nos mostra que de tudo que Deus fizer por nós e o que nós fizermos por Ele, nós não teremos feito nada do que a nossa obrigação. Isto é, Deus não nos deve nada, nos permitindo, portanto, participar da vida. Mas, pelo contrário, quando nós confiamos nele e nos damos conta de que aquilo que fazemos é mais simplesmente se dar conta da realidade, que isto é, que nós não podemos e que ele é, e que ele pode, que ele é o que é o nosso Criador, então é como se a gente pudesse dar conta disso, de que nós somos simplesmente seus filhos, nada mais, e que se podemos nos sentir assim apenas servos até mesmo poderíamos dizer inúteis, porque não podemos acrescentar um só milímetro à nossa vida, isso nos dará muito mais motivo de alegria do que se for o contrário, se for Deus a perceber que nós somos inúteis. Que não seja Deus a perceber a nossa inutilidade por não termos sequer sido capazes de confiar nele, de colocar nele o nosso ponto de apoio. Enquanto formos nós aqueles que se sentem inúteis, isto é, aqueles que descobrem que não podem fazer outra coisa senão colocar o seu ponto de apoio, a sua confiança naquele que é o Criador de todas as coisas. Enquanto for nossa essa convicção, teremos a certeza de que todo o bem que fizermos nesta vida não será mais nada do que um gesto de louvor a Deus por tudo que já recebermos. Portanto, o nosso serviço ao próximo, todo o bem que podemos construir na nossa vida, não faz nenhum favor a Deus. Muito pelo contrário, é a nossa única maneira de dar graças e de agradecer por tudo que já recebemos. Portanto, se queremos descobrir se temos fé ou não, descubra o quanto você já é grato por aquilo que Deus te deu. Descubra o quanto você é capaz de reconhecer as suas obras e dizer: isso foi Deus que me deu. Olhar para a criação, para o mundo e perceber Deus presente. Quanto mais você perceber que o teu ponto de apoio na vida é Deus, quanto mais você vai perceber então que você tem, como um grão de mostarda, uma fé capaz de transportar as montanhas da nossa vida, as árvores que muitas vezes estão ali enraizadas, querendo nos criar raízes onde elas não podem dar frutos. E assim descobrimos que a vida que Deus nos dá é a vida que brota de uma certeza de que é Ele, é nele, é por Ele que caminhamos. É por isso, então, que esse grão de mostarda, que pode representar a fé, ela depende somente de onde eu ponho o meu olhar. Se é de Deus que me vem a certeza da vida, então nela eu poderei confiar.
Se é de Deus que me vem a certeza de que eu dependo dele em tudo, então todo o meu serviço não será mais do que um gesto de gratidão por todo o bem que já recebo. Sejamos assim, simplesmente servos, aqueles que são capazes de agradecer servindo ao próximo por todo o bem que Deus já nos deu. Um grande abraço.